Câmara dos Deputados aprova a PEC do trabalho escravo. Ministério Público do Trabalho multa a empresa por não pagar repouso semanal remunerado aos empregados. Em Minas Gerais, fábrica de uniformes tem grande parte do quadro de empregados formado por pessoas com deficiência. O Trabalho Legal recebe o coordenador nacional da CONATPA, Dr. Glaucio Araújo de Oliveira, na série de entrevistas especiais com os titulares das coordenadorias nacionais do MPT. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Emenda à Constituição contra o trabalho escravo é aprovada na Câmara dos Deputados. A proposta entrou na pauta no começo da noite desta terça-feira. Mesmo com a resistência de parte dos deputados, o plenário atingiu o quórum e a votação aconteceu. A PEC do trabalho escravo foi aprovada por 360 votos a favor, 29 contra e 25 abstenções. Para que a votação ocorresse, os líderes de partido fizeram um acordo para elaborar um projeto de lei para definir em que condições o trabalho deve ser considerado escravo. A proposta de emenda constitucional que determina a expropriação de terras onde for encontrado o trabalhador mantido em condição análoga de escravo, isso significa decretação da pena de perdimento do bem, ou seja, aquele que estiver explorando o trabalhador vai perder a sua propriedade sem direito a qualquer indenização. É uma grande vitória da sociedade, né? Durante muito tempo nós estávamos aguardando que o Congresso Nacional, mais especificamente desses últimos anos a Câmara dos Deputados, votasse essa proposta de emenda constitucional em segundo turno. E a partir daí nós teremos mais uma ferramenta para trabalhar firmemente no sentido de erradicar o trabalho escravo no Brasil. Confira agora o que o Dr. Jonas Atier Moreno, coordenador da CONAET, a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, disse sobre a aprovação da PEC. É um reforço de fundamental importância mesmo para o combate ao trabalho escravo. É de um relevo que nós não podemos assim mensurar. Agora no Senado a emenda vai porque ela sofreu uma adição, que é para incluir as propriedades urbanas, porque a parte que veio do Senado, segundo a Câmara, estava incompleta, e a Câmara complementou incluindo as propriedades urbanas ao lado das propriedades rurais. Então vai voltar para o Senado examinar essa parte que foi acrescida, né? Mas no mérito o Senado já aprovou a emenda. Paralisação dos metroviários causa congestionamento recorde no trânsito de São Paulo. Foram 249 quilômetros de filas na manhã desta quarta-feira. A greve dos funcionários afetou aproximadamente 4.800.000 pessoas, segundo as empresas do setor. Os trabalhadores do metrô que querem o reajuste dos seus salários e benefícios decidiram paralisar as atividades na noite de terça-feira, depois de uma audiência realizada com mediação da Justiça do Trabalho. A greve é a principal luta da classe trabalhadora. É uma medida coletiva usada para pressionar os patrões a afirmarem uma negociação favorável aos direitos dos empregados. Veja agora na reportagem de Michele Castro quais são os direitos e deveres dos grevistas. Está na Constituição Federal. É legítimo o direito de greve dos trabalhadores. A suspensão pode ser total ou parcial, mas para ser lícita, deve ser avisada para o empregador com 72 horas de antecedência. É o indicativo de greve. É o momento em que o empregador toma conhecimento, né, de que a greve vai acontecer. Então, em atividades não essenciais, nós temos 48 horas. Em atividades essenciais, 72 horas. E esse aviso serve tanto para o empregador como para a população se preparar também. Depois de optarem pela paralisação, trabalhadores de categorias essenciais, como servidores da área de saúde, de serviços funerários e transporte coletivo, por exemplo, devem cumprir algumas normas, como manter pelo menos 30% dos empregados trabalhando. A Constituição brasileira ela garante a todos os trabalhadores o direito ao exercício de greve. Agora nós temos que lembrar que nós vivemos numa sociedade que tem demandas que são essenciais.
e que por conta disso a própria Constituição estabeleceu que deveria existir um marco legal para que esse exercício fosse executado. No caso do Brasil, né, nós temos uma legislação, a chamada Lei de Greve, que ela obriga, né, que alguns procedimentos sejam adotados para que a greve seja deflagrada. A regulamentação do direito de greve dos servidores da iniciativa privada foi feita 1 ano depois da Constituição, mas o direito de greve dos servidores públicos continua indefinido. Hoje, esse é um dos temas em debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em virtude dessa demora do legislador em editar uma legislação específica, o Supremo entendeu que a eles, enquanto não fosse editada uma lei específica, também seria aplicado a 7.783, desde que não sejam militares. O Ministério Público do Trabalho atua como fiscalizador da lei e apoia o direito dos trabalhadores de lutarem por mais benefícios. Mas, como o MPT não é um órgão de decisão judicial, a atuação fica restrita à mediação entre sindicatos e trabalhadores. A nossa capacidade maior é o exercício do acordo, da tentativa da negociação e da tentativa do encontro do interesse entre as partes. Agora, existe uma outra dimensão que é exatamente a da proteção da sociedade. Infelizmente, algumas das vezes, né, o Ministério Público do Trabalho percebe que ele tem que atuar, inclusive promovendo ações judiciais contra empregados, sindicatos de empregados e empregadores, para que um quantitativo mínimo do serviço continue sendo prestado. A ideia é ajudar os trabalhadores a lutarem por seus direitos e auxiliar os sindicatos na hora de negociar com o patrão. Uma coordenadoria foi criada pelo MPT para atuar especialmente junto aos sindicatos, a CONALES. Ela prioriza a legitimação de estratégias trabalhistas por meio dos sindicatos. Nós tivemos aí um período de muitas greves, né? E esse movimento dos trabalhadores, ele resulta, né, da percepção, de uma forma geral, de que os trabalhadores precisam se organizar, precisam defender interesses para conseguir a melhoria das condições de trabalho. Quebrar preconceitos e incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um dos objetivos das ações do MPT. A possibilidade de ser alvo de uma ação judicial do Ministério Público do Trabalho levou uma empresa de manutenção de grandes máquinas a abrir uma fábrica de uniformes. Na hora de preencher as vagas, a opção da empresa foi contratar trabalhadores com algum tipo de deficiência. Não tem deficiência que justifique uma desistência da vida. Caramba, a vida é uma coisa demais, né? O desabafo é de um profissional com deficiência física. Alexandre tem paralisia no lado esquerdo do corpo. Sofreu um acidente de lancha ainda na infância. Desde então, decidiu lutar pelos direitos trabalhistas. Estudou, fez faculdade e mestrado na área de comunicação. Hoje, faz parte da área administrativa de uma universidade em Brasília. Apesar de ter tido esse desafio de precisar me reinventar para poder seguir em frente, isso foi possível e o meu foco foi sempre uma coisa positiva na vida, de querer buscar metas que, independente da minha lesão, da minha deficiência, eu fui atrás e tive sempre sucesso. Márcio é cadeirante. Também sofreu um grave acidente na infância e trabalha na mesma universidade que o Alexandre. Foi aqui que conseguiu o primeiro emprego formal. Já são 2 anos de carteira assinada e a vontade de crescer cada vez mais faz parte dos planos profissionais do jovem. Vamos em busca aí de sempre estar melhorando e sempre estar aí mostrando para a população e para todos que somos capazes. A lei de cotas para deficientes é hoje em dia a melhor maneira de inserir esses profissionais em grandes empresas. É que dependendo do número de funcionários, é obrigatória a contratação de um percentual de empregados deficientes. A lei completa 20 anos com 306 mil empregados com deficiência, como esse daqui, dos 44 milhões de empregados formalizados. A Lei 8.213 é uma das legislações mais utilizadas pelo MPT para combater a discriminação no trabalho. O Ministério Público do Trabalho, como um todo, ele tem empreendido esforços desde a edição da norma, no sentido de fazer com que a lei seja cumprida. A lei chega aos 20 anos com uma novidade. Vai receber alteração que estimula ainda mais a inclusão desses profissionais.
De acordo com o artigo 93 da lei, as empresas com 100 ou mais empregados devem contratar profissionais com deficiência ou reabilitadas. Ao cumprir a lei, a empresa não só oferece ao empregado uma fonte de renda, mas ajuda a diminuir o preconceito. Quem está no mercado de trabalho aprova a medida. Faz com que o empregador veja a capacidade que a pessoa com deficiência tem. Então isso é um ponto bem válido da lei. O MPT atua como fiscalizador da lei. Em Minas Gerais, por exemplo, estão em andamento 456 investigações sobre o cumprimento da cota. De janeiro de 2009 a setembro de 2011, foram firmados 57 termos de ajustamento de conduta. No mesmo período, 8 empresas foram alvo de execução por terem os acordos quebrados. 25 ações civis públicas foram ajuizadas contra empresas que se recusaram a ajustar a conduta espontaneamente. Nós temos também agora, com o nosso planejamento estratégico, que já foi votado, projetos no sentido de incentivar mais e dar uma maior ênfase nesse sentido, já que a lei já vai fazer 20 anos e nós temos um número considerável de pessoas ainda que precisam ser inseridas. Além de preencher de 2% a 5% de seus cargos com reabilitados ou pessoas com deficiência, a lei ainda determina que as empresas devem adaptar o meio ambiente de trabalho com rampas de acesso e material de escritório adaptado. A seguir, Justiça do Trabalho toma decisão favorável ao MPT contra uma empresa em Fortaleza. Essas e outras notícias você confere daqui a pouco, depois do intervalo. A Justiça do Trabalho tomou decisão favorável ao MPT e determinou que uma empresa de Fortaleza conceda repouso semanal a empregados. A Casa Pio foi ainda condenada a pagar multa no valor de R$ 150 mil por danos morais coletivos. Caso a empresa não regulamente o controle de jornada dos trabalhadores, terá que pagar ainda multa diária de R$ 10 mil. O comércio é conhecido como uma das áreas que mais exige do trabalhador. E a explicação é simples. Muitos estabelecimentos funcionam de domingo a domingo e, em alguns casos, até 24 horas por dia. A jornada de trabalho, para quem depende de comissão, por exemplo, torna-se exaustiva. É complicado realmente, porque como a gente tem essa folga durante a semana, não é a mesma coisa de você estar com sua família no domingo. Para a gerente da loja, compensar as folgas de quem trabalha nos finais de semana é tão importante quanto tentar ajudar nas necessidades pessoais dos trabalhadores. A gente costuma dar uma folga depois que trabalha, na semana após o domingo, ou na mesma semana após o feriado, e algumas quando vai levar seus filhos no médico, precisa para um casamento, alguma coisa com a família. Mas essa conduta não é comum para todos os empregadores. Em Fortaleza, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra uma empresa de calçados, estipulando multa de R$ 150 mil por danos morais coletivos. A Justiça aceitou a ação, alegando que a Casa Pio não respeitou os horários da jornada de trabalho e nem a frequência de repouso dos empregados. Neste caso, a multa foi revertida para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para o procurador João Carlos Teixeira, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho é fundamental para o cumprimento do direito do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho tem atuado nessa questão e tem obtido resposta do Judiciário positiva, nesse sentido, inclusive com condenações de dano moral coletivo, né, altas, que é para inibir. Agora, é um trabalho que é incessante, né? De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato do Comércio Varejista, o trabalhador pode ter diversos prejuízos por não fazer o controle de jornada. Há várias perdas para o trabalhador. Primeiro, o empregador burla a legislação pertinente, né, deixando de recolher impostos para o erário, para a fazenda, e também o empregado. Ele deixa de recolher para o empregado o seu FGTS, o PIS e o INSS. Isso futuramente vem prejudicar o empregado. Por quê? Porque numa aposentadoria, a base salarial dele fica mais baixa, porque não foi recolhido esse
esse salário não foi acrescido na sua remuneração, né? Então a sua remuneração ficou mais baixa no sentido de aposentadoria futuramente. Então isso vem prejudicar o ex-empregado. Aconteceu nesta semana a reunião nacional da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. O evento, promovido pela CCR, teve duração de 3 dias e contou com a exposição de membros do Tribunal Superior do Trabalho, das coordenadorias temáticas do MPT e da CCR. A Câmara de Coordenação e Revisão promove a integração e coordenação dos órgãos do MPT. Realiza a revisão da atividade funcional, objetivando a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, princípios fundamentais da instituição. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista especial com o Dr. Glaucio Araújo de Oliveira, coordenador nacional da CONATPA. O intervalo é bem rápido, não saia daí. O Trabalho Legal está realizando uma série de entrevistas com os titulares das coordenadorias nacionais do Ministério Público do Trabalho. Hoje eu converso com o Dr. Glaucio Araújo de Oliveira, ele é coordenador da CONATPA, a Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Doutor, a gente sabe que há muitos problemas envolvendo, a questão aquaviária e portuária brasileira. Mas a CONATPA, em 2012, ela continua atenta nas ações, principalmente também aí na questão das plataformas oceânicas. Nós temos um calendário, já está pré-estabelecido, de operações, de forças-tarefas da CONATPA, integrantes da CONATPA. Temos 4 projetos, um projeto voltado a inspeções em plataformas, que é o projeto Ouro Negro. Também temos um calendário específico com parceiros, nós temos o IBAMA, a Marinha, o Ministério do Trabalho, a Agência Nacional do Petróleo, como integrantes dessa cooperação, desse convênio que nós estamos prestes a formalizar também, para ter uma atuação em conjunto, em plataformas. Temos o projeto específico para portos organizados, que é o projeto Portos Democráticos, onde fiscalizamos, inspecionamos grandes portos no Brasil, como o Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, Porto do Rio Grande. Projeto voltado para estaleiros, que é o projeto denominado NAUS, onde nós fiscalizamos condições do meio ambiente do trabalho, principalmente terceirização ilícita e irregularidades quanto ao fornecimento de EPIs, nesse projeto NAUS. E o projeto Igarapés, que é voltado para a inspeção de embarcações, de transporte de passageiros e mercadorias, esse mais localizado no norte do país, onde há muita precarização das relações de trabalho. E qual que é a importância dessas parcerias em atuação, tanto na fiscalização, na repressão, como também na prevenção, principalmente na questão da área portuária? Essas parcerias, elas nos auxiliam na implantação de políticas públicas, por exemplo, no projeto Igarapé. Não adianta fiscalizar cada embarcação, porque os mais comezinhos direitos não são respeitados, documentação de embarcação, registro em carteira de trabalho. Então, a parceria com a Marinha, auxiliando na fiscalização, também uma atuação pedagógica com audiências públicas, quer dizer, uma movimentação, uma mobilização em determinados locais, determinadas regiões, tem um alcance muito maior. Nos portos, nós atuamos mais como fiscalizações pontuais, com o Ministério do Trabalho, o auxílio da Polícia Federal também, buscando fazer o controle de acesso de pessoas e de veículos na área do porto organizado. Existe o ISPS Code, que é uma normativa internacional de controle de acesso aos portos, verificamos isso. Então, esse papel do Ministério Público de, rotineiramente, fiscalizar os portos nacionais, sempre tem evoluído para resolver questões antigas de práticas ilegais, e tentar buscar, seja com a celebração de termos de ajuste de conduta ou com o ajuizamento de ações civis públicas perante o Poder Judiciário, a adequação desses agentes sociais que operam nos portos democráticos, nos portos organizados, melhor falando, pelo país afora. E onde a CONATPA encontra o maior índice de irregularidades, no caso, nas relações de trabalho?
Certamente no projeto Igarapé, no transporte de passageiros e mercadorias no norte do país, transporte fluvial, tendo em vista os rios, o número, a densidade, né, o transporte fluviário é muito intenso na região norte do país, dificulta a fiscalização por parte da Marinha e é um meio de sobrevivência, são pessoas carentes, pessoas simples, que não têm condições, não têm um lastro econômico para suportar com toda a legislação, com toda a normativa, né, que impõe aí aquele regramento em termos de medicina e segurança do trabalho. Então essa é a maior dificuldade, nós não só fiscalizarmos, mas conseguir fazer com que essas pessoas elas atendam à legislação. A gente vê que a sociedade ela tem um papel muito importante, principalmente nessa questão do projeto Igarapés. As políticas públicas, o Estado em si, ele entra como agente principal aí na questão do projeto Ouro Negro, nas plataformas, ali na questão mais oceânica, que a gente não vê muita presença da sociedade. Há uma cobrança maior do Estado nesse projeto? O que ocorre existia uma omissão do Estado, veja no caso das plataformas. Nós não temos 2 anos de atuação do Ministério Público nas plataformas, quer dizer, nunca se tinha conhecimento das irregularidades. Nós temos uma ação civil pública ajuizada no estado de Sergipe, em que se questionam questões de segurança nas plataformas, e são questões gravíssimas e que nós não tínhamos conhecimento. Quer dizer, o Ministério Público ele teve que se deslocar até esses locais de trabalho para atuar em conjunto com parceiros e descobrir essas irregularidades. A questão do transporte de passageiros e mercadorias no norte do país também. Há uma omissão do Estado, existem muitos portos clandestinos onde impera a informalidade, onde não são respeitadas as normas mínimas de segurança e medicina do trabalho. Quer dizer, o Estado tem que se fazer presente. Nós editamos uma cartilha, que é um ABC do trabalho aquaviário, para que as pessoas, os ribeirinhos, eles conheçam, eles saibam o que o Ministério Público do Trabalho faz. Eles nem tinham conhecimento da existência do Ministério Público do Trabalho. Então, essa aproximação é o primeiro passo. E depois nós temos que tomar outras medidas visando a implantação de políticas públicas. Como que é a receptividade desses órgãos, dessas empresas, na atuação do Ministério Público do Trabalho? E na questão do transporte fluviário no norte do país, são pessoas humildes, pessoas simples, sempre nos atenderam com muito respeito. Nós também não chegamos com uma atuação fiscalizatória, e sim mais de caráter pedagógico, visando dar os primeiros passos da legislação trabalhista, o que eles devem fazer, damos prazo para regularizar. Já na área dos portos organizados, nos grandes portos, como o Santos, por exemplo, as empresas já nos conhecem, as autoridades portuárias já sabem da atuação do Ministério Público, existe uma lei de modernização nos portos. Então, a atuação aqui já é um pouco mais avançada, nós já estamos em outro estágio, já podemos exigir um pouco mais o respeito ao intervalo de 11 horas, por exemplo. Isso já existe uma jurisprudência nos tribunais, já existe temas que já foram debatidos há muito tempo e que não se discutem mais. Existem ilegalidades que devem ser fiscalizadas, e quando são fiscalizadas, há o ajustamento de conduta ou desaguam essas questões no judiciário. A fiscalização existe, mas a CONATPE ela cobra também a implementação de políticas públicas, né? Isso. O que nós estamos percebendo é que a CONATPE, reiteradamente, ela tem que fiscalizar. Não adianta fiscalizar uma vez e não retornar a esses portos. Então, há necessidade que a gente tenha um calendário permanente de retomada de fiscalizações, porque nós temos constatado que aquelas empresas que nós fiscalizamos e se adequaram, num lapso temporal qualquer, elas voltam à prática de irregularidades. Então, tem que existir essa fiscalização constante. Doutor, como que a sociedade pode entrar em contato, né, com a CONATPE? O principal meio e o mais fácil é através do site da Procuradoria Regional do Trabalho de determinado estado, né, ou com a própria Procuradoria Geral do Trabalho, encaminhando e-mails, né, pedindo providências de atuação do Ministério Público, ou então via os sindicatos da categoria profissional ou da categoria econômica, para que essa entidade sindical faça o devido contato com o Ministério Público, pleiteando, postulando uma audiência pública para esclarecer a determinada comunidade, a atuação do Ministério Público, ou o enfrentamento de
de uma questão que esteja sendo debatida naquela região, né? Nós também atuamos como mediadores, podemos ser chamados para mediar qualquer conflito que haja, ou a arbitragem também é possível, o Ministério Público atuar como árbitro de algum conflito de interesses. E os procuradores, eles têm um deslocamento constante para atuar lá numa atuação de campo mesmo, diretamente, em contato com aquelas pessoas que estão enfrentando algum problema ou que têm alguma discussão de órbita trabalhista, para que o Ministério Público possa atuar e possa prestar algum esclarecimento. Certo, doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Conversei com o doutor Glaucio Araújo de Oliveira, titular da CONATPA, Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário. O Trabalho Legal de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!